Estamos de volta com o Tribuna Livre desta sexta-feira, especial sobre educação. Eu tenho o prazer de receber aqui, com muita honra, o secretário de Alfabetização, Educação Continuada, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, o Dr. Paulo Gabriel Nassif. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Uma honra recebê-lo aqui no programa. Perfeito, é uma honra para todos nós estarmos visitando essa cidade tão importante, tão bela como é Rio Branco. Muito bem. Também temos o prazer de receber aqui o Dr. Manuel Pereira de Andrade. Ele é professor da UNB, Universidade de Brasília, e coordenador do NEAS, é o Núcleo de Estudos Amazônicos. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Obrigado. É também um prazer estar aqui mais uma vez no estado do Acre e no seu programa aqui no Tribuna Livre. Muito bem. E completando esse triangular de convidados, temos também a honra e o prazer de receber aqui a doutora Rosana Cavalcante, reitora do Instituto Federal do Acre, o IFAC. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui hoje no Tribuna Livre. Muito bem, aproveitando, evidentemente, a agenda do secretário a Rio Branco, teve uma agenda extensa, final de semana agora, eu queria que, em linhas gerais, ele falasse de forma mesmo resumida sobre o Plano Nacional de Educação e o que isso pode representar nos próximos 10 anos nos estados e nos municípios. Perfeito. Na verdade, o Brasil passou a discutir educação de forma muito tardia. E com a Constituição, a seguir a Lei de Diretrizes e Bases, ali fica estabelecido a criação dos Planos Nacionais de Educação. Já tivemos alguns e agora, depois de um grande debate, tivemos esse plano que é o 2014-2024. Nesse plano, o Brasil assume de forma muito enfática sair de uma condição de exclusão educacional ainda muito grande para uma situação mais equilibrada, para uma situação de avanços concretos na educação. E aí eu poderia citar que as 20 metas estabelece ações das mais diversas ordens, seja na área de alfabetização, seja na escolarização, anos de escolarização da nossa população, na educação inclusiva, no combate a todas as formas de exclusão, na educação superior, enfim. É um plano extremamente ousado e que a gente espera que seja percebido não apenas como uma obrigação do Ministério da Educação, mas, acima de tudo, como um plano da sociedade brasileira. Nós precisamos criar um grande movimento em prol dessa política pública que seguramente significará o avanço concreto da nossa educação. Então, eu espero que a gente avance e que em 2024 todos comemorem a conquista desse plano, que, volto a dizer, não é um plano do governo, simplesmente, mas é um plano do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Muito bem. Professor Andrade, com relação aos professores em si, o plano começa a falar da valorização só a partir da meta 15, de forma muito superficial, já convocando os professores para uma grande cruzada, estados e municípios, para que o plano seja cumprido. Com relação a salário e valorização, só na última meta, já na meta 20. Ou seja, parece que os professores não estão bem contemplados neste plano, né? Ou não? Não, mas eu acho que a questão salarial é uma das questões dos professores, mas a responsabilidade dos professores é muito maior do que a própria reivindicação salarial. Me parece que tendo um ponto que trata desse assunto e sendo cumprido já é o suficiente, né? Eu acho que o Brasil chama os professores para uma outra cruzada, essa cruzada de incluir a população, sobretudo aqueles que estão na ponta, né? Que estão lá no município para... Mas essa cruzada já existe de fato? Ou seja, ser professor não é fácil, tem que dar aula mesmo. Uhum. Quando faz greve tem que repor aula. Os outros profissionais, quando fazem greve, voltam dali para frente. E aí? Não, mas a escolha de professor já é uma escolha especial. Nem todos estão aptos e estão disponíveis para essa profissão. Então ela já é uma escolha árdua. E ele tem que reivindicar, tem que ser o professor é um lutador por natureza. E se quando fala lá de valorização, na verdade,
é equiparação, ou seja, repor parte do que já está perdido. Que valorização é essa, então? Só porque vai equiparar os salários aos profissionais que têm a mesma escolaridade? Então, mas eu acho que os professores têm que lutar, inclusive para equiparar, por incrível que pareça. Mas reafirmando o salário é uma forma do Estado reconhecer a importância do professor. Mas tem as outras condições de trabalho, né, e de formação que é preciso também para o professor. Não é possível ser professor também se ele não tem também a possibilidade de estar se formando de forma, inclusive, como a própria secretaria que o secretário preside, uma educação continuada. Então ele tem que se formar, se preparar e tem que ter também um salário justo, né? Agora, o mais justo não seria repor, então, alguma coisa retroativa? Até como forma de atrair novos jovens. Eu vejo hoje, pouca gente quer ser professor. Não, sem dúvida. Isso no passado era diferente, todo mundo queria ser professor. Vamos considerar que o piso nacional já foi um avanço impressionante que nós Mas não está sendo cumprido por falta do principal. As prefeituras dizem, não temos dinheiro. Fazer o quê? Não, mas é por isso que eu acho que a gente vive um momento importante, onde a própria República, o próprio governo da República, a presidente Dilma, ela reconhece como sendo o carro-chefe desse novo mandato a pátria educadora. A pátria educadora tem que compreender também essa remuneração material, esse salário que é fundamental. Então, eu acho que vai ser esse caminho de incluir e de lutar também, as duas coisas juntas. E isso é a vocação do professor. O professor é um profissional de luta e de continuação, né? Então, um pouco essa ideia. Muito bem. Professor, uma das metas do plano versa sobre mais investimentos, valorização, ampliação do ensino profissionalizante. O IFAC já está cumprindo essa meta, né? Com certeza. Mas a gente precisa muito mais, né? Então, os institutos federais, eles são de uma rede centenária, né? Mais de 105 anos. Só que aqui no Acre, o Instituto Federal tem apenas 5 anos. E tudo o que vem acontecendo, é lógico que são avanços. Hoje, nós temos os institutos federais, que eram 140 até pouco tempo atrás, hoje nós somos mais de 540. E aqui no Acre, nós temos um campus em cada regional administrativa. Eu estou chegando agora do campus de Tarauacá, que vai ser inaugurado. A gente já funciona provisoriamente, a gente já trabalha com nós estamos com 2 turmas de Floresta e Agricultura, cursos técnicos, 200 alunos. Só que a gente está inaugurando um campus para 1.400 alunos. Eu estou chegando de lá agora. E eu estava falando para o secretário da felicidade de poder estar lá e ver a valorização cultural. O município Feijó e Tarauacá, mais ou menos 12% são indígenas. E a gente tem, tanto no nosso quadro de servidores, como os nossos alunos indígenas. E eu estava participando de uma festividade lá, e o nosso coral apresentado era o coral indígena. Então eu vejo que a gente chega, né, nesse período, nesse momento educacional feliz, com muitos problemas, com certeza, mas com muitos avanços. O plano de expansão está sendo cumprido? Sim, com certeza. A interiorização, né? E o que a gente precisa agora é a estruturação. A gente precisa, então, da parte de recursos para os nossos laboratórios e para fortalecer ações que já vêm acontecendo, né, lógico, mas a gente precisa da parte financeira para a compra de equipamentos mais sofisticados. Estava falando com o secretário que a gente tem o NEAB, que são o Núcleo de Atendimento a portadores de necessidades essenciais, porque são necessidades essenciais. E a gente tem um NEAB... que tem tudo a ver com a parte do secretário, que é a questão da inclusão também, né? Um NAPNE, aliás, NAPNE, Núcleo de Atendimento a Necessidades Especiais, em cada campus. E aí a gente tem o aluno, né, que tem baixa deficiência, cegos, problemas de audição, mas também nós temos os nossos servidores. A gente precisa ter as salas equipadas, estruturadas para isso, a acessibilidade. Então a gente já faz isso, por exemplo, na construção dos nossos campos, pensando, mas a gente precisa das salas, né, precisa de equipamentos específicos. Hoje, logo mais, a gente vai estar no IFAC e eu vou entregar oficialmente o documento, né, para o secretário das nossas necessidades. E a gente também, né, fora o NAPNE, a gente também tem o NEAB, que é o núcleo que trata das questões afro-brasileiras e indígenas, né? E a gente também
a gente tem o campus Rio Branco, mas a ideia é criar uma política para que todos os campos tenham isso. Então, o IFAC, ele já trabalha com as políticas de inclusão. E o que a gente precisa agora é melhorar o atendimento. Secretário, sem querer ser crítico ferrenho ao Plano Nacional de Educação, afinal de contas, acho que é uma boa intenção, mas não precisamos só de boas intenções, né? Exatamente. Analisando friamente, eu li, reli, até porque a gente precisa conhecer o mínimo, né? Isso. Quem quer ser jornalista e comunicar e não deturpar tem que ler e reler. Perfeito. Honestamente, não vi pouco ou quase nenhuma novidade. E a gente já tem aí. Acho que é alguma coisa para aprimorar, para ampliar, para avançar. O que tem de novo nesse plano, afinal? A forma de construção. Eu acho que é novo porque, na verdade, nós temos um discurso de boa intenção nos governos, na Câmara, no Senado, na sociedade, mas agora, pela primeira vez, nós tivemos uma construção coletiva com realização de conferências. Em toda a sociedade, nós tivemos audiências públicas. Esse plano, então, é encaminhado pelo governo federal, tem um amplo debate no Congresso e depois ele é aprovado por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Então, assim, nós temos um pacto nunca antes estabelecido pela sociedade brasileira. Então, eu acho que essa é a grande novidade. Eu acho que as soluções da educação do nosso país seguramente ocorrerão por meio de homens, mulheres, crianças, que efetivamente acreditem e trabalhem no dia a dia por esses avanços. Então, eu acho que ter 20 metas, né, e o objetivo de 20 metas foi justamente ter as questões colocadas de forma muito direta. Eu preciso avançar na escolaridade do povo brasileiro. Não é possível que a gente tenha uma média de 7,6 anos de escolaridade. Em média, o povo negro do nosso Brasil tenha 6 anos de escolaridade. Os 20% mais pobres tenham cerca de 5 anos de escolaridade apenas, enquanto que os 20% mais ricos tenham 9 anos de escolaridade. Nós sabemos que os anos de escolaridade é algo fundamental. Então, nós precisamos avançar para chegar a uma média geral saindo de 7 para 8, 9, chegando a 10, 12 anos de escolaridade. Porque quando a gente chega nesse patamar, você já tem uma influência muito grande, inclusive na produtividade do trabalho. Então, a forma como está estabelecido o plano e a forma como ele foi construída, seja em zerar o analfabetismo, seja de incluir as pessoas com deficiência, seja nos anos de escolaridade, na associação da educação de jovens e adultos com a educação tecnológica, no aumento dos anos do número de pessoas na educação superior, tudo isso foi um plano estabelecido pela sociedade brasileira. Pela primeira vez, nós temos esse plano estabelecido por essa sociedade. Então, essa sociedade tem que abraçar esse plano. Eu tenho certeza que talvez o seu pessimismo tenha como origem a realização de planos que foram construídos em gabinetes e que exatamente por isso não funcionou. Agora, se ele não funcionar, fracassaremos todos nós, claro, porque a construção foi coletiva. Então, eu acho que perseguir zerar o analfabetismo, perseguir ampliar a inclusão educacional é algo que nós não podemos abrir mão. E eu diria o seguinte, nós precisamos de um grande pacto suprapartidário, precisamos de um grande pacto de toda a sociedade brasileira pela educação. Não é possível que o Brasil continue exibindo os números que ainda exibimos. Nós temos avanços, nos últimos 20 anos tivemos avanços. Isso quer dizer que isso não é um plano do governo, é um plano do país. É um plano do país. Agora, isso secretário, é fundamental. Ao mesmo tempo, o plano foi promulgado ano passado. Ele começa a ser implantado de fato direito este ano. Aí vem os cortes em função da crise, todo mundo compreende isso, e a educação foi a que teve a maior facada. 25%, olha só que ironia. Os estados e municípios são obrigados a investir 25% na educação, o governo federal é obrigado a fazer um corte de 25% na educação. O que fazer agora?
tantas metas e cadê o dinheiro? Ao- O senhor pode falar depois do intervalo comercial. Perfeito. Você não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco, continue com o SBT, porque o debate está começando a esquentar agora para você.